Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Ariane Soares, nessa nossa série de vídeos Teologia Simplificada. Lembrando que nós temos duas séries, dois temas diferentes aqui nesse canal. Toda segunda-feira, 7 horas da noite, vai ao ar o nosso tema Transforma Mundo, que uma vez ao mês nós temos um convidado especial. E toda primeira e terceira quinta-feira do mês, nós temos aqui nossa pequena aula de teologia. Nas aulas passadas, nós estudamos soteriologia, falamos sobre doutrina da salvação, falamos sobre livre-arbítrio, falamos sobre predestinação, falamos sobre adoção, justificação, arrependimento, regeneração, santificação, tudo que está atribuído à doutrina da salvação. E a partir de hoje nós vamos entrar em outro tema teológico. Nós vamos gravar dois videozinhos, esse de hoje e o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre angelologia. O que é angelologia? Lembrando sempre que existe uma diferença entre angelologia e angiologia. Ok? O estudo dos anjos, o estudo acerca dos anjos se chama angelologia e é o que nós vamos começar hoje aqui nesse vídeo. Uma coisa assim, já para começar de cara, uma coisa que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas de teologia, nos meus cursos, nas aulas que dou, é que a Bíblia não tem ponta solta. Não existe ponta solta na Bíblia, no que conta a Bíblia, na história da Bíblia, em todos os relatos que a Bíblia traz pra gente a respeito do divino, a respeito do celestial, a respeito de quem é Deus, a respeito de quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. Não existe nenhuma ponta solta, não existe nada sem resposta. Tudo o que Deus quis revelar a nós, seres humanos, está registrado nas Escrituras. E o que não está ali não é ponta solta, não é que ficou uma ponta solta, não. O que não está ali é porque simplesmente não cabe a nós. Deus guardou para si em sua eterna e suprema sabedoria. Contudo, como falei, a Bíblia não tem ponta solta e a Bíblia fala sobre anjos. E como eu também sempre costumo dizer, você acredita em anjo? Será que anjo existe? Será que anjo é real? Será que existe esse negócio de anjo da guarda? Enfim, se a Bíblia fala sobre anjos, é fato que os anjos existem. E a Bíblia ainda fala sobre dois tipos de anjos. Fala sobre os anjos bons e os anjos maus, ou popularmente conhecido como demônios. Demônios são anjos maus. Então, a partir de agora e no próximo vídeo nós vamos falar sobre esse tema, vamos falar um pouquinho vamos simplificar esse conteúdo de angelologia, ok? Vamos lá. Como dito nas Escrituras, todos os anjos foram criados por Deus. Todos os anjos. Lá em Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou os céus e tudo o que nele há, nos campos visíveis e invisíveis, inclusive os seres angelicais que lá habitam, foram criados por Deus. Nós já vimos anteriormente, vou deixar o link do vídeo aqui em cima, que anjos também são filhos de Deus por criação. Deus criou os anjos e eles também são filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção e os anjos são filhos por criação. Ariane, não entendi, como assim? Vem comigo nesse vídeo aqui em cima que você vai entender o que eu estou dizendo, ok? Mas vamos continuar. Os anjos são filhos de Deus por criação. Deus criou os anjos e a partir do momento em que Deus os cria, os anjos passam a existir. Aí fica na nossa cabeça, se pergunta por aí nos campos de conhecimento, nas filosofias, nas ideologias, nas internets, nos Googles da vida, pergunta-se: se Deus criou os anjos, por que existem anjos maus? Deus criou anjos maus? Então,
Vamos lá. Nem toda dúvida que você tem, nem toda pergunta que você faz, existe uma resposta específica e direta e concreta para responder a sua pergunta. Se todas as nossas crises existenciais, se todas as nossas dúvidas existenciais fossem respondidas, tivessem respostas concretas, respostas diretas, não precisaria haver a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso inclui as dúvidas que você tem existenciais, que você não sabe a resposta, e eu sinto te dizer que é muito provável que você nunca saiba, porque essas dúvidas elas são preenchidas pela fé. Você tem fé e a fé te completa, a fé te satisfaz. Então sim, é possível que, apesar de você achar que esse vídeo pode responder todas as suas perguntas, eu sinto muito, ele não vai, porque as respostas que eu tenho para você são apenas das escrituras bíblicas, apenas o que a Bíblia nos traz sobre esse assunto. Judas, versículo 6 diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. E 2 Pedro 2,4 diz: Porque se Deus não perdoou nem os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Fica a pergunta: se os anjos estavam no céu, como é que eles puderam pecar? Filha, filho, não faz pergunta difícil. Isso é pergunta para quando a gente estiver com Deus perguntar para Ele lá em cima. Porque isso é pergunta para Deus responder. Por quê? Porque a principal resposta para essa pergunta é puramente dedutiva. Qualquer pessoa que te dê a resposta exata, qualquer pessoa que te diga para você, eu sei essa resposta, é por dedução, é por juntar pecinhas de quebra-cabeça, é por achismo, é por dedução, é por teorias. Mas uma coisa que fica aqui no nosso campo de estudo por dedução é que se os anjos que estavam no céu pecaram, significa que eles cometeram um erro. Se eles cometeram um erro, significa que existia uma lei e eles descumpriram a lei. Lá em Isaías 14, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Esse versículo faz referência direta à pessoa de Satanás, ao anjo Lúcifer, que almejou subir aos céus e ser maior do que Deus. A Bíblia traz essa revelação, isso é uma revelação dada ao profeta Isaías, que deixou registrado para a gente isso daqui. E a partir desse versículo, a partir dessa revelação, nós entendemos que a soberba, que o orgulho, que a prepotência, que a inveja, não sei que sentimento especificar para essa atitude, para esse pensamento, para esse desejo de Lúcifer, fez com que ele caísse dos céus. E consigo caísse mais uma renca de anjos que o apoiaram, vamos dizer assim, em sua rebeldia. Mas tudo isso a gente trabalha a partir de dedução quando a gente lê esse versículo em Isaías 14. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Ou seja, a nossa luta não é uns contra os outros, a minha luta não é contra você, a sua luta não é contra mim, a minha luta não é contra o meu vizinho, não é contra o meu patrão, não é contra o meu professor, não é contra o meu aluno, não é uns contra os outros, a nossa luta é espiritual, porque os anjos maus tentam influenciar nossas decisões, tentam influenciar nossas emoções a partir das atitudes dos outros. É por isso que a Bíblia fala para nós vigiarmos e orarmos, estarmos sempre atentos, para que as nossas ações não deem brecha, para que um sentimento de mágoa, de rancor, de raiva que brote no nosso coração não se enraize e não faça com que a gente haja por ódio, haja por inveja, haja por arrogância, porque são nas nossas ações que o inimigo entra, que o inimigo encontra brecha, que os anjos maus encontram brechas para nos atacar e atacar outras pessoas a partir daquilo que nós fazemos muitas vezes sem pensar. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele pode até nos tentar, mas nós só pecamos, nós só caímos se nós quisermos. A Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E é tudo isso que ele quer fazer contra nós: nos matar, nos roubar e nos destruir. Roubar nossa alegria, roubar nossa paz, roubar nossa fé, nossa perseverança, nossa confiança. Tudo isso é o que ele deseja fazer. Tudo que ele mais quer é nos afastar de Deus e nos puxar para perto dele e nos deixar bem longe de Deus. Por isso, vigie e esteja sempre em oração. E não esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre angelologia. Beijão, fica na paz e nos vemos no próximo vídeo.